Meus caros irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus ressuscitado se torna o pastor de toda a humanidade. E bem no meio do tempo pascal, a Igreja nos leva a refletir sobre esta figura tão querida entre o povo judeu e entre os cristãos. Na terra de Jesus, no tempo de Jesus, era uma terra desértica, que não dava possibilidade de criar grandes animais, mas apenas pequenos animais. Não tinha também madeira suficiente para fazer cerca. Então os animais eram criados soltos, sujeitos aos predadores e aos ladrões, de modo que o criador, no caso, já que criavam ovelhas, tinha que acompanhar as suas ovelhas 24 horas. Isto era impossível para fazer sozinho. Por isso, quando chegava a noite, vários pastores se reuniam num determinado lugar com suas ovelhas e aí elas se misturavam. Até a metade da noite, uns pastores iam dormir e os outros ficavam vigiando as ovelhas de todos, para que não fossem roubadas ou destroçadas, principalmente por lobos. À meia-noite, aqueles que estavam dormindo eram acordados, e os que estavam acordados iam dormir, enquanto a primeira turma vigiava as ovelhas de todos. De manhã, cada pastor saía numa direção. E à medida que ele ia falando, as ovelhas que estavam todas misturadas seguiam aquele pastor, de tal modo que não havia nenhuma necessidade de ficar separando. Elas ouviam a voz do pastor e seguiam a voz do seu pastor e não seguiam a outro. Jesus achou isso tão bonito e tirou esta imagem como sendo a imagem da igreja. Nós estamos no meio do mundo, não há cerca, não há separação, mas existe uma adesão no coração e cada um de nós segue aquele a quem aderimos no nosso coração. Nós podemos conviver com ateus, com espíritas, com protestantes, com gente de todo tipo. Mas onde está o nosso coração? Quem vai nos distinguir é aquela adesão profunda
que nós fizemos aquele que nós escolhemos para ser o condutor de nossas vidas. E por isso Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. E diz que quem não entra pela porta é uma pessoa que tenta assaltar. Acontece que o céu ninguém pode assaltar. Por quê? Porque antes de chegar à porta, que é Cristo, nós estamos mortos. Todos nós estaremos mortos. E se Jesus não nos ressuscita, como nós podemos passar pela porta, que é Jesus, para chegar ao Pai? É Jesus a porta e o porteiro. Porque só Ele pode nos tirar da morte, para que nós possamos adentrar a porta, que é Ele mesmo. Porém, a porta que é Jesus tem 2 porteiros. Do lado de lá está Jesus. Do lado de cá está a minha e a sua consciência. É você que vai abrir ou não o seu coração para receber Jesus. Você, a sua consciência, é o porteiro que abre a porta do seu coração para Jesus entrar. No capítulo 3 do livro do Gênesis, nós encontramos Deus chamando: Adão, Adão, onde estás? E Adão se retrai, representando toda a humanidade que se retrai ao chamado de Deus, ao chamado deste pastor, que quer nos conduzir para fora dos nossos vícios, para fora dos nossos erros, para fora dos nossos pecados. Ele não nos quer condenar, Ele quer nos perdoar, mas não quer só nos perdoar, Ele quer que a gente saia dos nossos pecados. Ele nos chama e nos conduz para fora. Quem está mergulhado na mentira, Ele nos chama para a luz da verdade. Quem está mergulhado na prostituição, Ele nos chama para o terreno bom da fidelidade. Quem está mergulhado no terreno desorientado da preguiça, no terreno frágil, Ele nos convida para sair, para a coragem, para o trabalho. Quem está mergulhado na corrupção, Ele nos convida para sair para a honestidade. Então, quem está mergulhado no vício do álcool ou
de outras drogas, ele nos chama para o terreno bom da salubridade. Quem está mergulhado no desentendimento, no ódio, ele chama para o entendimento, para a paz. Quem está na desobediência, ele chama para o terreno da obediência. Mas quem vai abrir a porta? Quem é o porteiro nesta hora? Você. Eu. No último livro da Bíblia, coincidentemente, no capítulo 3, que é o Apocalipse, Jesus diz: eu estou à porta e bato. E se você abrir a porta, eu entrarei. E se eu entrar, se você deixar eu entrar, vai ser uma grande festa. Do lado de cá, Jesus é o pastor que vem para que nós possamos abrir a porta da nossa consciência, do nosso coração, para que Ele entre na nossa vida. Do lado de lá, Jesus é a porta e o porteiro. Porque quando nós só podemos acessar o lado de lá depois de morrer. E se Ele não nos ressuscita, não tem como a gente continuar. Não tem como assaltar. Não tem como roubar o céu. Por isso, Jesus diz: guardem tesouros do céu, porque lá ladrão não entra. Aquele que quer roubar o céu permanece na morte. Se Jesus não ressuscita, o que vai fazer estando morto, estando morto? É por isso que ele diz: as pessoas não entenderam o que ele estava dizendo. E ele explicou: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Neste mundo, ele bate a porta. Ele é o pastor que bate a porta. E espera que cada um seja o porteiro e abra a porta. E se deixe conduzir dos seus vícios e dos seus erros para os acertos, seguindo Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não é proibido você ir no prostíbulo, mas que você não se prostitua. Que você obedeça aquela voz. Não é proibido você ir no bar, mas que você não se embriague. Não é proibido você ir na boca de fumo, mas que não seja usuário nem traficante. Porque a voz que você escuta é outra voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Não tem cerca como no tempo de Jesus. Não tem como separar nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos familiares. A única coisa que podemos fazer é colocá-los na presença do pastor que fala e deixar que cada um diga: isto é verdade, isto me consola, isto me orienta, e aderir esta voz do pastor e seguir. Do lado de lá, quando terminamos a nossa carreira neste mundo, Jesus
é a porta e o pastor. Se ele não nos ressuscita, não tem como nós passar pela porta. Porque ele, enquanto pastor eterno, é porta e porteiro. Daí a necessidade e a gratidão que nós devemos ter. Porque Jesus veio nos abrir a porta. Daí a docilidade que nós devemos ter de abrir a porta do nosso coração para receber esta voz e seguir este pastor que se tornará porta e porteiro para a vida eterna na visão beatífica do Pai. Vivamos esta Páscoa. Deixemos que Jesus possa celebrar conosco, nos conduzir para o melhor de nós, aderir com todo o coração à sua voz e viver na certeza que Ele nos ressuscitará e nos introduzirá no reino do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus.